Olá e sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. A gente tem uma exploração daquelas pela frente. Vamos dar uma olhada bem de perto em como um devocional super popular, baseado na fé e inspirado na cultura pop atual, aborda algo que, convenhamos, todo mundo enfrenta a uma hora ou outra: a tristeza. O material de hoje é o dia 30 do devocional 40 Dias com Divertidamente, que cruza conceitos emocionais supermodernos com uma sabedoria milenar. Então, vamos mergulhar de cabeça e começar essa jornada. Para começar, a gente precisa definir a nossa bússola aqui. Afinal, como é que esse devocional sugere que as pessoas processem aquele peso imenso da tristeza? O que é mais fascinante nesse material de origem é que ele não trata a tristeza como um beco sem saída, sabe? Não é do tipo fuja disso a todo custo, muito pelo contrário. O texto aponta a tristeza como um caminho possível para encontrar um consolo muito profundo. É uma virada de chave enorme, transformando uma emoção super pesada numa baita oportunidade de conexão. E olha que interessante, o devocional ancora essa mudança de perspectiva em um texto bem específico. A base da mensagem é o Salmos 34, versículo 18, que diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O ponto principal aqui é que a dor não vai simplesmente sumir num passe de mágica. A ideia é que existe uma presença divina constante bem ali, naqueles momentos mais escuros. O texto garante que, por mais que o peso pareça impossível de carregar, não existe abandono. A proximidade divina entra como a própria fonte de força para encarar a dor. Bom, entrando agora na seção 1, a realidade da tristeza. O que chama muito a atenção logo de cara nessa parte é como o devocional normaliza essa experiência de um jeito cheio de empatia. O texto não tenta varrer os problemas para debaixo do tapete. Ele lista aqueles gatilhos super reais que a gente conhece muito bem, a perda de alguém que a gente ama, aquelas frustrações que pegam a gente de surpresa ou situações que saem totalmente do controle. O material mostra uma realidade psicológica que não dá para negar. A tristeza simplesmente chega sem bater na porta. E quando ela bate, é muito comum que as pessoas se sintam extremamente sozinhas e incompreendidas. O devocional valida muito essa sensação de isolamento antes de sequer tentar dar uma solução. E isso leva a gente para uma encruzilhada comportamental muito bem descrita no texto. É quase instinto, né? Quando a tristeza bate, a nossa primeira tendência é tentar dar conta de tudo sozinho, absorvendo o golpe em silêncio. Mas o devocional coloca isso de frente com o que ele chama de convite divino. A proposta é exatamente o oposto: derramar o coração diante de Deus. O argumento do material é que tentar resolver tudo sozinho só faz o isolamento ficar ainda maior, enquanto falar abertamente sobre a dor, bom, isso sim abre espaço para receber suporte. Seguindo em frente, seção 2, o consolo divino. Aqui a gente vê a mecânica de como processar essa tristeza na prática, pelo menos segundo o devocional. Falar com Deus nesse contexto não é repetir palavras vazias ao vento. É definido como um ato real de confiança e fé. O texto traz uma ideia muito acolhedora de que cada lágrima, e até aqueles sentimentos que a gente não consegue nem explicar direito, são totalmente compreendidos. E o autor é super pé no chão aqui, tá? Ele deixa bem claro que a dor não vai sumir na mesma hora. Não existe um botão de liga e desliga para o sofrimento. Mas a grande sacada do devocional é assegurar que, ao entregar essa tristeza, uma paz começa, aos pouquinhos, a preencher os vazios que a dor deixou. Para reforçar essa ideia de restauração, o texto resgata mais uma promessa milenar, lá de Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A leitura que o devocional faz dessa passagem é fortíssima. A mensagem clara é que a tristeza nunca, jamais, é o fim da história. O texto mostra a visão de que Deus é especialista em pegar o que está quebrado e renovar, trazendo esperança onde parecia que só tinha desespero. É literalmente uma promessa de transformação. Vamos agora para a seção 3, o exemplo no Getsemane. Nessa parte, o devocional usa a experiência de Jesus no Jardim do Getsemane como a grande prova bíblica de como processar a tristeza. E o que mais se destaca aqui é um processo de 3 passos que o texto descreve nas entrelinhas. Primeiro, sentir a angústia profunda. É isso mesmo, o texto não tenta diminuir a dor de ninguém. Ele reconhece que até Jesus sentiu uma angústia absurda antes da cruz. Segundo, orar intensamente. Ou seja, em vez de se fechar no próprio mundo, houve uma busca ativa por força. E, em terceiro lugar, confiar plenamente no plano. O material usa essa sequência como se fosse um verdadeiro manual de instruções para quem está enfrentando uma dor que parece maior que o mundo. Com isso, o grande aprendizado prático lá do Getsemane é resumido de forma brilhante. A conclusão do texto é que as pessoas podem pegar toda a sua dor, sem filtro, sem tentar enfeitar as coisas, e levar direto a Deus. A certeza que o material oferece se apoia em 3 pilares. Ele ouve,
Ele entende e ele cuida. É o completo oposto daquele isolamento que a gente comentou lá no começo, sabe? A tristeza definitivamente não foi feita para ser carregada em silêncio e solidão. O que nos leva à seção 4, lições de divertidamente. É aqui que o devocional faz uma ponte sensacional entre a sabedoria das escrituras e a cultura pop atual, especificamente o filme Divertidamente 2. O texto menciona logo de cara a personagem Tristeza, e segundo a análise do livro, essa personagem ensina uma verdade psicológica que é fundamental, a importância vital de colocar os sentimentos difíceis para fora. Quando a gente não esconde a tristeza, essa vulnerabilidade vira uma ponte. Ela permite criar uma conexão de verdade com as pessoas que nos amam e que podem dar um apoio real. A emoção nua e crua, quando expressa, acaba atraindo o cuidado de quem está perto. E olha só o paralelo direto que o devocional constrói magistralmente aqui. Do mesmo jeito que no filme a expressão da tristeza ajuda a conectar com as pessoas amadas, o devocional eleva isso para o lado espiritual. A mensagem principal é que, ao aceitar a dor e entregar tudo a Deus, as pessoas encontram um caminho não só para se conectar, mas para encontrar cura, força e redenção. O texto usa a figura da cruz para mostrar que até as horas mais escuras podem ser redimidas e transformadas em algo novo. É uma sacada fantástica usar o cinema para explicar um conceito teológico tão profundo de um jeito super fácil de entender. E chegamos à reta final. Seção, reflexão e desafio. Esse devocional não quer que a gente só consuma a informação e vá embora. Ele exige uma pausa real para pensar. A grande pergunta que fica no ar é: as pessoas têm permitido que Deus transforme a dor delas em algo verdadeiramente significativo? O material sugere que a tristeza, mesmo sendo incrivelmente difícil de aguentar, pode sim ser um atalho para um crescimento pessoal enorme, desde que exista essa entrega e essa permissão para deixar curar. Para tirar isso da teoria e colocar na prática, o devocional lança 3 passos super claros. O primeiro desafio é levar a tristeza ativamente até Deus por meio da oração. O segundo é compartilhar o que está pesando no coração de forma transparente. Mas o verdadeiro pulo do gato é o terceiro ponto: ser um instrumento de consolo para os outros. O devocional propõe uma virada de jogo maravilhosa. Ao se permitir ser consolado, a pessoa ganha uma empatia e uma força novas para ajudar quem também está passando pelo luto ou pela dor. A dor, depois de processada, acaba virando um propósito para ajudar o próximo. E, para amarrar tudo isso, a gente traz esse trecho fortíssimo da oração final do devocional. Ensina-me a buscar refúgio na tua graça e a lembrar que a tristeza nunca é o fim, pois tua fidelidade transforma todas as coisas. É fato, a tristeza é real e pesa muito. Mas, na lógica desse material, ela é só mais um capítulo e nunca o ponto final da história. Então, fica aqui um pensamento para a gente carregar adiante. E se a chave para curar as nossas feridas mais profundas for justamente abraçar a vulnerabilidade, em vez de tentar fugir dela? Vale muito a pena pensar nisso, não é? Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente. Até a próxima.